Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz de estar conhecendo mais um povo, a qual o Senhor Jesus escolheu para morar no céu. Quero agradecer o convite, feito pelo pastor Joás, que congregamos há tanto tempo junto, a nossa missionária Alcione. E fico muito feliz, irmãos. Me sinto privilegiada. Quero agradecer o pastor, a esposa, que Deus possa abençoar grandemente, amém? E sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 3, versículo 14. Glórias a Deus. Quero agradecer também, enquanto vocês abrem aí, a vida da minha nora, que está me acompanhando, minha netinha Esther, minha nora Micaele, meu filho Wenderson, amém? Avisei a minha igreja que nós estaríamos ao vivo, mandei o link, acredito que alguns devem estar assistindo, e nós somos da comunidade Resgate do Evangelho, localizado lá no Jardim Califórnia, e tem sido uma bênção a gente fazer a obra de Deus ali também. E a palavra que o Senhor Deus colocou ao meu coração, ela está em Apocalipse 3, 14, onde diz a carta à igreja em Laodiceia. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastecido, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirem, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim que vejas. Eu repreendo e disciplino todos quanto amo. Se, pois, zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aí a gente começa a orar pedindo uma palavra ao Senhor, porque quando nós vemos aqui, eu aprendi que eu não venho para fazer a minha vontade. Eu venho aqui para fazer a vontade daquele que nos chamou, daquele que, quando nós nos sentíamos tão pequenos, não sentíamos nada, ele olhou para a gente e ele disse assim: ei, eu tenho algo com você. E ele vai e nos tira, ele nos levanta. Muito de vocês, assim como eu, não sei como foi a tua história, mas a minha história parece que ela já estava determinada a um sofrimento. E quando eu conheço Jesus, eu aprendo que esse sofrimento, se eu não consigo abrir os meus olhos muito rápido, esse sofrimento seria eterno. Porque às vezes nós achamos, quantas pessoas acham que se morrer vai acabar tudo, né? Ah, se eu morresse, acabaria tudo. Pessoas, nós estamos vivendo um século onde a depressão ela tem tomado conta de muitas pessoas.
E talvez alguns que me ouçam estejam passando por esse tipo de problema. Uma doença, depressão. E eu acho que aos 17 anos, quando o Senhor me chamou, eu já estava desenvolvendo essa doença, eu nem sabia ainda o que era depressão. Mas eu já sentia uma tristeza muito grande na alma. E quando eu ouvi falar de Jesus, precisei conhecê-lo. Primeiro passo hoje aqui, essa noite, para você que está me assistindo, para você que está aqui, para você realmente conhecer alguém, você precisa ter intimidade com essa pessoa. Se você não ter intimidade, é como se você apenas falasse de alguém porque você ouviu alguém falar, mas não porque você teve experiências. Existem alguns servos de Deus que passam-se a vida toda contando testemunhos de alguém. Quando Deus ele nos chama, Ele quer que nós contamos o nosso testemunho. E eu digo para vocês uma coisa, eu sei que hoje é um culto aberto, mas é direcionado por mulheres, e eu fiquei ali pensando, Senhor, o que falar? Eu aprendo que mulher, a minha cunhada Fernanda, né, uma das que ajuda a gente a dirigir aquele ministério, juntamente com meu irmão, pastor Carlos, ela diz que as mulheres, elas às vezes são tão fortes, porque elas foram feitas do osso, né? Saímos ali da costela. E realmente, eu vejo que mulheres, elas têm uma dinâmica muito forte, né? E onde a mulher, ela dá um toque, as coisas parecem que vai acontecendo. Mas a gente entende também que nós somos a parte sempre sensível, mais fraca. Portanto, eu sempre aprendo que Jesus, ele disse, ele deixou nas cartas ali para Paulo dizer que o homem seria cabeça. E a mulher nunca teria que tomar o lugar do homem. Portanto, eu aprendo que nós sempre temos que ter uma submissão. Sejam submissas. Um conselho de alguém para você aqui que não sou nada. Mas eu tenho experiências ao longo do tempo que eu tenho servido o meu Deus, que eu ser submissa ao meu esposo, ser submissa ao meu Deus, eu só tenho a ganhar. E o que a gente acabamos de ler aqui, estamos falando de uma igreja, onde nós sabemos que João, ele está preso, ele está numa ilha de Patmos. Ele está preso ali e Deus dá uma visão a ele. Deus arrebata ele. Nós estamos falando de um homem que está sendo perseguido. Não é porque as portas do emprego fechou para ele. Ele não está preso porque ele cometeu algum delito e agora ele precisa pagar por algo que ele fez. Não. Ele está preso por falar do nome de Jesus. E é tão grandioso ver que esse homem no meio da prisão, ele tem acabado de levar uma surra, aonde ele não consegue nem ficar de pé. Mas ele tem forças de falar com Deus. E esse homem, ele é arrebatado a ter visões. E nessas visões, Deus começa a mostrar 7 igrejas para ele. E que hoje eu quero tratar com vocês é a igreja de Laodiceia. Pesquisando um pouco, eu vejo que a igreja de Laodiceia, ela é situada ali no vale de Lico, na Ásia Menor. Próximo a 3, eu escrevi aqui, a 3 cidades. A cidade de Colosso, onde as águas por ali, ela saía de uma fonte fria, uma fonte onde eram essas águas puras. E ela era muito próxima também de Herápolis, conhecida como fonte de água quente. Onde essa água quente, ela
Ela era uma água medicinal. Mas a gente estamos falando de uma igreja de Laodiceia, que era conhecida por ser encanada, a água vindo de vários lugares, e ela saía já uma água morna. Então era conhecida ali uma cidade que essa água não era pura. As pessoas, quando bebiam dessa água, elas sentiam uma vontade de vomitar. Então vocês entendem que essa visão, a qual Deus ele dá ali para João, ele sabia do que estava falando. Era exatamente para que as pessoas entendessem. Porque hoje, quando você vai falar do céu, às vezes com o nosso raciocínio humano, por você nunca ter ido lá, a gente não consegue muito que raciocinar como será lá no céu. Então agora Jesus, Deus, ele começa a pegar as coisas humanas e comparar. Por isso que Jesus, ele no seu ministério aqui na terra, ele faz comparações com parábolas. E aí ele vai dizer que ele compara aquela cidade, aquele lugar. Ele diz assim, ele manda João dizer ao anjo da igreja que ficava em Laodiceia, escreve estas coisas. Diz, aqueles que são testemunha fiel, diz para eles que no princípio da criação de Deus, ele conhece as tuas obras. Essa palavra é muito atual para a gente hoje, irmãos. Eu vejo essa palavra como se ela não foi só para aquela igreja de Laodiceia. Quando eu comecei a ler essa palavra, é como se eu estivesse lá em Laodiceia. E eu precisava ouvir isso. E aqui ele fala assim, eu te conheço. Eu sei as tuas obras. E ele tinha algo contra aquela igreja. Ele disse para aquela igreja assim, ei, tu não tens sido nem quente, nem frio e nem morno. Alguns estavam se sobressaindo a ser morno. Ô irmã, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus, ele fala, ele dá aquela visão, dizendo que se eles seriam frios, ou se eles fossem quentes, eles ainda estariam no lucro. Mas infelizmente eles estavam sendo morno. E a gente tem visto que nos últimos tempos, estamos falando de cristão, de pessoas que estão às vezes até há anos dentro da igreja. E às vezes eles estão em cima do muro. Eles não sabem, eles não têm conhecido o Deus que eles têm servido. Uma certa vez Jesus disse aos discípulos que eles teriam aflição, mas que se eles conseguissem observar a aflição que Jesus passou, eles também venceriam. E nós também podemos vencer, meus irmãos. Não precisamos ficar no meio termo. Quando Jesus vos chamar para uma grande obra, não tenha medo de segui-lo. O que eu quero dizer para você aqui esta noite, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei como você tem chegado. Eu não sei como você tem vivido os últimos tempos. Mas eu quero dizer para você segurar firme. Não seja um crente morno. Não seja um crente que hoje, por causa da tua situação financeira, você está bem. Mas se amanhã as portas se fecharem, você já não conhece mais o Deus que você servia. Isso é triste, irmãos. Mas nós temos vivido isso. Tempos difíceis.
Temos vivido tempos difíceis. Prova disso são esses 2 anos nessa pandemia. Aonde teve cristão desesperados, sem entender o que estava acontecendo, quando Jesus disse que nos últimos tempos haveria peste, haveria fome, haveria tantas coisas ruins, mas ele disse: tendes bom ânimo. E talvez essa noite Deus ele envie a minha vida aqui só para dizer para você isso. Tendes bom ânimo. Seja um crente quente, um crente cheio da unção de Deus, um crente que não tem medo do perigo. Ah, irmã, mas é tão difícil, né? Sim, é difícil. Mas Jesus ele não nos deixou enganado. Jesus ele falava por parábolas. E uma certa vez Jesus ele fala, e eu quero ler aqui junto com vocês, Lucas 12, a partir do 20. Louvado seja Deus. Lucas 12. Ele vai dizer que ele faz uma parábola, né? Ele fala sobre pessoas que estavam vivendo em avareza. Eu vou ler a partir do 13, que é para você entender. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz? Jesus já está falando para ele que ele não veio resolver as coisas humanas. Jesus já está falando para aquele homem e mostrando para a gente que às vezes nós servimos a Deus porque nós achamos que ele resolve só as coisas humanas. Mas Jesus já estava dizendo para ele aqui: quem me constituiu juiz? Ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: tende cuidado em guardai-vos toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não se constitui em abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei e maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi: a minha alma, tens um depósito muito bom, para muitos anos descansar, comer, beber e regalar-me. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Era isso. Era exatamente isso que Jesus estava mandando dizer àquela igreja Laodiceia. Ele se preocupava com as coisas deste mundo, e esse homem desta parábola, ele já tinha uma vinha muito grande. E agora esse homem, ele achando que essa vinha estava dando lucro, já não tinha mais aonde colocar as coisas ali no celeiro, ele teve uma ideia: eu vou fazer um celeiro maior. Eu vou fazer esse celeiro maior e eu vou acumular tudo que eu tenho lá. E aí depois eu vou conseguir viver, regalar a minha vida sem precisar esforços. E quantas vezes nós também estamos assim, querendo fazer os celeiros nessa terra. Quanto mais nós temos, nós queremos. Repare, mudamos de carro esse ano. E porque você de repente consegue mudar de carro esse ano, você já começa a pensar assim: o ano que vem eu troco de carro.
Eu não estou dizendo para você que você não possa fazer isso. Mas eu estou dizendo para você que Jesus, ele nos dá uma escolha. Aonde você quer fazer o teu celeiro? Porque aqui ele está dizendo assim, ainda que você construa todos os teus bens, e você tenha casa, carro, tudo em fartura, e viva uma vida até regalada. Mas todos nós sabemos que um dia, se não chegar para nós, o coronavírus pode ser um infarto, pode ser qualquer tipo de outras doenças, e nós vamos morrer. E aí, esse homem aqui se esqueceu disso, que a vida ela passa como um sopro. É como um sopro. E nós esquecemos muitas das vezes o que Jesus disse. Quando ele mandou olhar para os pássaros. E ele disse assim, olha, os pássaros eles não trabalham. Eles não fiam, todavia eu os alimento. Ele manda a gente acumular tesouros no céu. E muitas das vezes a gente não quer. Quando Deus nos coloca para fazer algo na obra dele, a Bíblia diz que a seara ela é muito grande. Poucos seriam os obreiros e os ceifeiros. Nós colocamos dificuldade. Nós colocamos, basta o pastor falar, tem como você ficar na direção das consagração? Nunca tem. Poucos são. Mas eu louvo a Deus porque Deus ainda deixa os remanescentes nessa terra. E aí, quando existem tantas denominações que fazem aquelas campanhas de prosperidade e as igrejas lotam durante aquelas campanhas, e alguns confundem achando que isso é acumular tesouros no céu, mas eu estou aqui para te dizer esta noite, acumule tesouros no céu, aonde o ferrugem nada vai poder consumir. Eu não sei se você está me entendendo aqui essa noite. Mas quando você se dispor, ainda com dor no seu coração, ainda com a doença dentro da tua casa, mas você disser, eu não largo Jesus. Ainda com as portas fechadas, ainda com o não na sua cara. E você entender assim, o meu Redentor, ele vive, assim como Jó, ele disse, poucos são os que estão conseguindo, e por isso agora Deus, ele tem que pegar um homem, lá naquela prisão, e ele diz para ele, João, diz àquela igreja, que se ela não se consertar, eu vomitarei. É tempo de nós nos consertarmos. É tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. É tempo de nós dissermos, Senhor, eu preciso dessas vestiduras. Ele disse que é o que vencer, meu irmão. É o que vencer, minha irmã. Eu não sei como que está no seu casamento. Eu não sei como que está você com os seus filhos. Ah, irmã, está mais ou menos. Eu já cansei tanto que eu já fiquei meia morna lá dentro de casa. Ah, meu casamento. Ah, mas meu esposo, eu já oro tantos anos para ele vir para Jesus. Não ligo mais, não. Essa palavra, quando eu comecei a ler ela por essa semana, ela me deu uma aquecida. Ela me deu uma aquecida tremenda. Porque eu olhei e falei assim, eu não posso desistir de olhar para o meu filho que está se distanciando. E eu disse para ele assim, filho,
Você não pode ficar morno, você não pode ficar frio, porque haverá um dia que nós vamos ter que comparecer a um tribunal e nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que nós fizemos. Que essa palavra hoje, essa noite, possa vir de encontro ao seu coração e você possa ficar firme, você possa ficar, sabe, como o Senhor estava alertando aqui essa igreja. E essa palavra é porque o Senhor, ele queria entristecer aquela igreja? Não. Ele disse assim: eu corrijo todos aqueles que eu amo. Eu corrijo todos aqueles que eu amo. Ele está dizendo que, aqui, a gente acabamos de ler, no 17, pois dize, estou rico, abastecido, não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu é o infeliz e miserável, pobre, cego e nu. Às vezes nós ficamos cegos, meu irmão. Às vezes nós ficamos cegos. Não conseguimos ver o perigo. O perigo às vezes está à nossa frente. E Deus envia alguém às vezes para nos mostrar esse perigo. Porque Deus, ele nunca deixa um servo dele cair antes de ter avisado, sim ou não? Ele avisa. Ele coloca às vezes os pais para alertar. Ei, não vai por aí. Ele coloca um pastor, ele coloca alguém às vezes que não nos conhece, às vezes passando na rua, alguém nos para, Deus envia. Mas cabe a nós obedecer. Cabe a nós a entender o que realmente Deus, ele quer dizer quando ele fala assim, ao que vencer. Eu vou trocar as tuas vestes, você vai ter vestes brancas, vencendo o pecado, irmãos. Naquele dia nós vamos conseguir vencer o pecado, irmãos. Mas nós vamos ter que ter essa disposição a nos dobrar e dizer, Senhor, eu não quero ser morno. Você gosta de alguém que quando você pede a opinião dele, para algum sentido da sua vida, ele não sabe nem falar. Ele fica ali no muro. Não é gostoso quando alguém, você fala assim, se fosse com você, você faria isso? E alguém, a verdade dói, ela rasga. Mas ela é muito boa. Aí ela diz assim, não, se você fizer isso aqui, você vai colher frutos terrível, porque as pessoas elas vêm plantando muitas coisas e ela se esquece que haverá de colher. Tome cuidado essa noite com o que você tem plantado, a maneira que você tem servido ao Deus que te chamou e que te escolheu. Ah, irmã, eu só me visto de crente. Eu vou para a igreja, eu sento lá, mas dentro da minha casa, eu sou outra pessoa. Crente morno. Crente morno. Cuidado. Porque aqui, essa visão está falando para uma classe de pessoas que elas estavam mornas. Elas serviam. Eu fico imaginando pessoas que servem quando está tudo bem. Aí elas conseguem orar, elas conseguem contar as maravilhas que o Senhor tem feito. Basta as coisas ficarem um pouquinho apertadas, elas desistem. Mas o Senhor, ele vai vir buscar uma igreja, irmãos, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Faça-se valer aquele sacrifício na cruz.
Essa palavra, ela é real. Não fiquem presos, irmãos, a ritos. Pessoas ainda dentro das igrejas, ainda presas a ritos. Acreditando em coisas que já acabou. Quando o verdadeiro sacrifício foi Jesus, ele disse que se você tivesse fé, no nome dele você expulsaria demônios, no nome dele você faria até milagres maiores do que ele fez. Seja um crente cheio do Espírito Santo, que tem palavras para alguém na hora certa. Que tem conselhos que o Senhor Jesus, na hora que vê você abrindo a tua boca, é como uma espada. Quando alguém ligar para você, mandar no WhatsApp, estou desesperado, estou em depressão, você vai precisar ser quente, você vai precisar ter um versículo. Ou você vai dizer assim, acontece mesmo, só isso. Diga para eles que há um Deus, um Jesus, que ele teve tanto amor, que ele veio, ele foi à cruz, ele foi humilhado, mas ele disse assim, olha, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu não volto mais com esse tanto amor que vocês viram eu vindo. Ele vem para julgar. Ele vem para decidir. A palavra diz que não é nem ele, é a própria palavra. Ele vai vir para separar o joio do trigo. E eu quero crer que essa noite eu estou falando com pessoas que estão dispostas, ainda mesmo com pouca força, não sabe nem como chegou, como subiu essas escadas aqui, mas eu estou falando com você, que você tem ainda esperança, você tem fé, e você está disposto a mudar, você está disposto a dizer, Senhor, eu me arrependo, Senhor, e eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero falar com pessoas que estão dispostas hoje chegar e falar assim, pastor, o que tem para mim fazer aí na obra? Eita, irmãos, pensa numa coisa boa, hein? O que tem? Vai ter alguma coisa para você fazer? Ainda que seja numa intercessão. Estamos precisando de intercessores na oração pelas madrugadas. Nós estamos precisando. Jesus, ele está observando. Tem pessoas, irmãos, que já não acreditam mais nem na sua oração. Ela só liga para o pastor e ela fala assim, ora por mim. Pastora, ou missionária, obreira, obreiro, ora por mim. E eu vejo o Espírito Santo que veio para nos auxiliar, sabe? Não precisa ter uma oração bonita, não. Porque ele disse que quando nós não tivéssemos as palavras certas, com gemidos inexprimíveis, ele falaria com o Pai e ele te entenderia. Ele te entende. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe como está o seu coração. Mas ele está esperando você dizer, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, eu vou voltar a fazer as primeiras obras, eu vou reconhecer o Jesus que morreu lá naquela cruz, e eu não vou viver somente de aparência, mas eu vou ser um cristão verdadeiro. E é para isso que o Senhor, ele me coloca aqui esta noite para te dizer isso. Eu não tenho outra palavra para te dizer. Se arrependa. Volte, ainda dá tempo. Enquanto você estiver respirando esse ar que a gente não paga R$1 para ter ele. Há esperança. Aqueça suas orações por esse filho rebelde.
Coloca essas orações de novo de volta para este esposo que está demorando tanto a entender. Volte, irmãos. Eu quero encerrar aqui dizendo para você que Deus, ele está disposto a te perdoar. Ele está só esperando você dizer para ele: Senhor, eu me arrependo. E depois ele dizer assim para você, como ele diz aqui no 19: eu repreendo, disciplino todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Você tem fé nisso? Aquele que ouvir e abrir a porta da sua casa, essa casa é você mesmo, você é o templo. Aquele que abrir, eu cearei contigo, e ao vencedor dar-lhe-ei e sentar-se-á comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido aqui, essa noite, dê ouvido ao Espírito Santo. Dê ouvidos à voz de Deus. Com certeza Ele fortalecerá o teu coração. Amém?